Muitos mistérios giram em torno do que aconteceu e como de fato eram as coisas no Jardim do Éden. Uma coisa é fato: todo o relato de Gênesis nas Sagradas Escrituras é literal e Adão e Eva são personagens históricos que de fato existiram. Um ponto sempre me intrigou nessa história. Se Deus criou Adão, tirando ele do pó da terra, como é descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, como poderia ter Adão um corpo como o nosso, de base de carbono? No próprio texto de Gênesis existe uma descrição da composição do solo na região do Éden. Em Gênesis capítulo 2, versículos do 10 ao 14, diz que, além dos 4 rios que existiam na região do Éden, ainda havia na região muito ouro, bidélio e berilo. Algumas traduções vão trazer a tradução de pedra sardônica ao invés de berilo. Adão foi tirado do pó do Éden, ou seja, do solo do Éden. A referência de Gênesis capítulo 2, dos versículos 10 ao 14, diz que o solo da região do Éden era rico em ouro e berilo, ou pedra sardônica. Tanto o ouro como o berilo são minerais que estão na composição do solo da crosta terrestre. O ouro é um metal e o berilo é um mineral da classe dos silicatos. Silicatos é a classe de minerais que são compostos na base de silício, por isso levam o nome de silicatos. O berilo, que é mencionado no texto de Gênesis capítulo 2, é um mineral da classe dos silicatos. Observe a imagem que está aparecendo na tela agora para você. Esse é o berilo e sua composição química. O berilo pode ser encontrado na natureza em várias cores: amarelo, vermelho, verde, azul. Isso depende de como certas impurezas se misturam à composição química do berilo. Eu quero aqui fazer 2 ressalvas. A primeira ressalva é bíblica. O nome Adão, nos originais em hebraico para o Antigo Testamento, significa tornar-se vermelho, ou seja, o nome de Adão já indicava o que iria acontecer com Adão. Adão iria cair e tornar-se vermelho por causa da queda e do pecado. Porque, na verdade, o corpo de Adão tinha uma cor reluzente, meio que azulada e brilhante, junto com o ouro que circulava no sangue de Adão. Lembre-se que no texto de Gênesis capítulo 2 são mencionados o ouro e o berilo a respeito do solo e da mineralogia do Éden. Essa era a composição principal do solo do Éden: ouro e berilo. Adão não foi feito vermelho, ele se tornou vermelho depois que caiu. Inclusive, ao consultar os dicionários de símbolos da Bíblia, a cor vermelha pode significar sofrimento, sacrifício ou pecado. Isso mesmo, a cor vermelha tem significado também de pecado dentro das Escrituras. Não faz sentido nenhum Adão ter sido criado vermelho, sendo que ele pecou depois. Deus não criou Adão pecador. Adão se tornou pecador tempos depois. Por isso que o nome de Adão, em seu significado, já apontava para aquilo que iria acontecer. Adão se tornaria pecador, e por causa do pecado, Adão se tornaria vermelho, porque o vermelho simboliza o pecado. A segunda ressalva é científica. O corpo de Adão está relacionado com a maior abundância dos minerais que compunha o solo da região do Éden. O berilo vermelho é o berilo mais raro que existe na natureza. Portanto, a abundância de berilo no Éden não era de berilo vermelho. Sendo assim, não foi de berilo vermelho que a composição do corpo de Adão foi feita. Isso indica que Adão não foi feito vermelho e que ele se tornou vermelho depois da queda.
A abundância de berilo na região do Éden era dos berilos mais comuns encontrados na natureza, que seria o berilo de cor azul. É a presença de cromo e de vanádio na composição química do berilo que faz ele ter esse tom de cor azul. Se Adão foi feito do pó da terra, e se o pó da terra que existia no Éden era composto principalmente de ouro e de berilo, como o texto de Gênesis capítulo 2 diz, então o corpo de Adão era azul e reluzente por causa do aspecto vítreo que o berilo possui e por causa também do ouro. Como já foi dito, o berilo é um mineral da classe dos silicatos, ou seja, sua base química é feita na base do silício. Para quem não sabe, o silício é o segundo elemento químico mais abundante da crosta terrestre, só perde para o oxigênio. 93% dos minerais que existem na crosta terrestre são da classe dos silicatos. Chegamos à conclusão que seria impossível o corpo de Adão ter sido feito na base do carbono. O carbono nem é mencionado na composição do solo do Éden, nos textos bíblicos. Inclusive, a proporção de carbono que existe na composição do solo da Terra, na crosta terrestre, é de 0,032%. É muito pequena a proporção, é quase que nada a porcentagem do elemento químico carbono no solo. Enquanto que o silício é o segundo elemento químico mais abundante no solo e na crosta terrestre, com 28% de proporção. Como pode o corpo de Adão ter sido feito na base de carbono? Impossível. Um outro detalhe interessante diz respeito ao sangue de Adão. O sangue de Adão era também azul. O nosso sangue hoje é vermelho por causa da hematita, o minério de ferro que existe dentro do nosso sangue. Mas antes da queda de Adão, o nosso sangue era azul e o mineral que corria em nosso sangue era o ouro ao invés do ferro. Inclusive, esse é um dos motivos que Adão passou a envelhecer e morrer. O ferro se oxida e perece como metal. Agora, o ouro não. O ouro não se deteriora e não se enferruja. É desse contexto todo que a expressão sangue azul existe no mundo. Quem tem sangue azul é filho da nobreza, é filho da realeza. E é justamente isso que nós somos. Somos filhos do Rei do Universo, o Criador de todas as coisas. Somos a coroa da criação, imagem e semelhança do nosso Criador, Rei e Pai. E é por isso que tínhamos sangue azul antes da queda. Após a queda de Adão, uma das maldições que surgiu foi a maldição da morte e do envelhecimento. E automaticamente, após a queda, aconteceu um decaimento atômico abrupto e severo na composição química do corpo de Adão. E o corpo de Adão, que era na base do silício com o ouro diluído como mineral correndo em suas veias, decaiu atomicamente para a base do carbono, passando a ter o ferro como mineral diluído no sangue. O decaimento atômico foi geral. O silício, como elemento químico, possui em seus átomos 14 prótons, 14 nêutrons e 14 elétrons. Ao sofrer o decaimento atômico abrupto e severo após a queda, o corpo de Adão decaiu da base do silício para a base do carbono. E por incrível que pareça, o carbono como elemento químico possui em seus átomos 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Meia. Tremendo tudo isso, não é mesmo? A ciência que comprova as Sagradas Escrituras e faz desvendar os segredos mais profundos da origem e criação do universo, do reino da terra e do homem.